Opa, quase, né? Você achou que eu ia morder aqui a maçã envenenada? Mas não. Eu já tô formada nesses truquinhos de malvadinhas. A Rainha Má é minha vilã favorita e não é por menos, a mulher é simplesmente maravilhosa. E agora que eu descobri a verdadeira história dela, eu tô ainda mais apaixonada por essa personagem, gente, não tem como. Ela é maravilhosa e vocês também vão se apaixonar por ela aqui nessa verdadeira história da Rainha Má. Estão prontos para descobrir que na verdade a Rainha Má amava Branca de Neve e que ela não é uma vilã como a gente sempre achou que fosse? Então, vem comigo. Oi pessoas, espelho meu, beleza? Eu sou a Made, sejam bem-vindos a Dirmade. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a verdadeira história da Rainha Má, a vilã de Branca de Neve. Essa história está aqui nesse livro maravilhoso e oficial da Disney, tem um selinho da Disney aqui, publicado pelo Universo dos Livros, que se chama A Mais Bela de Todas. Olha que legal, tem ela aqui e do outro lado tem ela bruxa. Então antes de a gente começar essa história incrivelmente maravilhosa, lembre de deixar o seu like aqui de baixo, de se inscrever se for sua primeira vez no canal e responder a nossa pergunta polêmica de hoje, que é: qual princesa da Disney você seria vilã, que você envenenaria ela, que você tentaria matar ela, aquela princesa que você sente aquele famosíssimo ranço? Pergunta polêmica, eu não vou responder essa pergunta porque tirarei o meu da reta. Então vamos começar essa história revelando o verdadeiro nome da Rainha Má, né? Todo mundo só chama ela de Rainha, Rainha Má, bruxa, mas ninguém sabe seu nome de verdade, então o nome dela de verdade é Greenhild. E é assim que eu vou chamar ela nessa história de hoje, então bora. Greenhild era uma pobre camponesa, filha de um artesão da cidade que fazia os melhores espelhos de todo o reino. O pai dela era tão conhecido que ele até recebeu a visita do viúvo rei. O rei, depois de examinar os lindos espelhos da loja, não pôde deixar de notar a presença de uma linda jovem que buscava água no poço do jardim. Curioso, o rei perguntou: quem é essa garota? E o criado respondeu que aquela era Greenhild, a filha do artesão. Encantado com a beleza da jovem, o rei foi até ela, segurou sua mão e, pela surpresa, Greenhild deixou o balde de água cair e molhou as botas do rei. Ela ficou muito tímida, esperando que o rei brigasse com ela, mas o rei apenas riu encantado e disse que ela era a menina mais linda do reino e mais linda que ele tinha visto na sua vida todinha. A Greenhild ficou simplesmente sem palavras e aí o rei insistiu: não, você é realmente linda, não precisa ficar com vergonha. Porém, ele tinha que ir embora, mas prometeu para Greenhild que ele voltaria em breve. Quando o rei foi embora, o pai da garota foi correndo para ela e disse: oh my god, você enfeitiçou o boy magia, minha querida. E assim a Greenhild ficou perplexa no seu quarto e pensando a noite toda no rei. Será que ela tinha mesmo enfeitiçado ele? Será que ele só tinha gostado dela por causa disso? Ela tentou afastar esses pensamentos da cabeça e foi dormir. Porém, alguns dias depois de conhecer o rei, Greenhild sofreu uma grande perda. Seu pai, a última pessoa que lhe restara no mundo, faleceu. Para fazer uma última homenagem, Greenhild colocou todos os espelhos no quintal para refletir a luz do sol e a homenagem era visível a quilômetros de distância da loja, e isso obviamente chamou a atenção do rei. O rei, encantado com a homenagem da jovem, foi pessoalmente falar com ela, eles conversaram e as visitas do rei se tornaram cada vez mais frequentes, e a cada visita ele ficava mais apaixonado pela garota e todos falavam que ela era a filha do artesão que roubou o coração do rei. E não demorou para que o rei pedisse a Greenhild em casamento. Quando a Greenhild estava se arrumando para o seu casamento lá no castelo, Verona, a criada da futura rainha, trouxe a jovem Branca de Neve, filha do rei, para Greenhild conhecer. Branca de Neve estava tímida e escondida atrás da saia de Verona. A Branca de Neve era uma criancinha de apenas 4 anos, a coisinha mais fofinha do universo, eu imagino. Greenhild achou Branca de Neve uma menininha muito linda e encantadora, e quando ela abraçou Branca de Neve pela primeira vez, seu coração se encheu de amor de modo que nunca tinha se enchido antes. Ela sabia que Branca de Neve havia perdido a amada mãe, mas estava disposta a ser uma nova mãe para a garotinha e amá-la. Ela queria apenas ser a mãe perfeita para Branca de Neve. O casamento do rei com a Greenhild foi estrondoso de grande e durou 3 dias. E finalmente, no 4º dia, ela teve paz com seu novo esposo e com sua nova filha. No quarto, o rei entregou um presente de casamento para a rainha e quando ela desembrulhou, ela viu um objeto ali muito estranho. Era um grande espelho oval, maravilhoso, estrondoso de lindo,
todo entalhado como se fosse uma coroa de rainha. Só que a Greenhild sentiu algo estranho dentro dela, ela não se sentia bem olhando para aquele espelho, nem na presença daquele espelho. Mas para disfarçar ali com o rei que ela gostou do presente, ela riu, sorriu, agradeceu, mas ela não conseguia ficar perto daquele espelho e ela não sabia os motivos. Os dias e meses passaram e a vida de Greenhild era a mais feliz possível. Branca de Neve amava e ela amava a garota, e o rei, ao ver que Greenhild se dava bem com sua amada filha, ele amava a jovem rainha ainda mais. Era uma família linda e feliz. E aliás, nesse livro a gente descobre que a Branca de Neve é vegetariana. Gente, eu fiquei simplesmente chocada com essa revelação. Tipo, tem um banquete, eles estão jantando e tal, e a Branca de Neve fala: ah não, mãe, eu não vou comer o porquinho porque eu tenho dó dele. E tipo, ela não come animais. Eu fiquei: ai, Branca de Neve, você é tão fofa. E a gente também descobre que a cor favorita dela é azul. Aliás, esse livro é lindo, cheio de detalhes. Porém, Greenhild viu sua vida mudar completamente quando o rei disse que deveria ir para uma batalha. Ele não era o tipo de rei que mandava seus homens para morrer sem correr os mesmos riscos. Então ele iria para a batalha e lutaria junto com seus soldados. Greenhild ficou honrada com a atitude dele, mas ficou morrendo de medo de perder o seu jovem marido. Assim, o rei partiu, deixando Green e Branca para trás. Porém, os dias das duas foram alegres e a rainha tentava a todo momento ensinar para Branca sobre sua verdadeira mãe que havia falecido. A Greenhild é simplesmente maravilhosa e fofíssima. Um dia, Greenhild estava tomando banho e quando ela olhou para o espelho oval que o rei tinha dado para ela, ela podia jurar que tinha visto alguém ali. Então ela fez um alvoroço, chamou os guardas e os guardas vasculharam o quarto, mas não tinha ninguém ali. Aí a Greenhild começou a pensar: meu Deus, eu tô ficando louca, o rei não tá aqui, eu tô pirando a cabeça. Mas aí ela seguiu em frente, lidou com isso e baile que segue. Meses depois, o rei voltou. Foi uma festa no reino, porém no meio da festa, inimigos começaram a atacar o rei. Eram os inimigos do rei que haviam seguido ele até a sua casa. O destemido rei conseguiu defender sua filha e esposa, porém, diante desses perigos, ele deveria deixá-la de novo e partir para uma nova batalha. Greenhild ficou desesperada, ela achou que estava ficando louca vendo vultos no espelho e não ia aguentar ficar sem o marido mais uma vez. Mas o rei deveria ir, então ele foi. Nos dias seguintes, sem o seu marido, a Greenhild ficou se sentindo terrivelmente solitária. Ela via cada vez mais vultos no espelho e ela não queria contar isso pra ninguém porque ia achar que ela estava virando uma rainha louca. Então ela simplesmente tampou o espelho com um grande pano e seguiu sua vida tentando brincar e amar a Branca de Neve. O tempo passou e o rei chegou mais uma vez no castelo. A rainha preparou as comidas favoritas do rei e todo o castelo se preparava para uma enorme festa. Porém, o rei chegou enfurecido com suas 3 primas atrás dele, sujas e machucadas. Elas falavam que Branca de Neve tinha machucado elas e enganado elas, mas Branca de Neve tinha estado no castelo o tempo todo e a Branca de Neve nem conhecia elas tão bem assim. O rei dizia palavras horríveis para a filha no meio de sua festa e Branca nem sabia o que estava acontecendo. Ouvindo todo aquele alvoroço, aquela briga e gritaria, a rainha veio correndo e começou a gritar com o rei para tirar as mãos de Branca de Neve. Ela gritou: meu Deus, o que você tá fazendo? Tira as mãos dela! O rei ficou ofendido com a audácia da rainha e disse: o que você disse? E aí a poderosa rainha respondeu: meu querido, a guerra te deixou surdo? Tira as mãos da Branca de Neve. Mas aí o rei aceitou que a rainha estava certa e que as primas estavam inventando aquela mentira pra fazer a Branca de Neve ser mal vista. Nesse momento também a rainha revelou que ficou chateada com a forma como o rei falou com Branca de Neve, porque o pai dela a tratava do mesmo modo. O pai de Greenhild a odiava e vivia gritando que ela era feia, inútil, etc, porque a mãe da rainha tinha morrido no seu parto e seu pai a culpava por isso. Diante da história, arrependido, o rei resolveu ir lá no quarto da Branca de Neve e pedir desculpas para sua filha. Nesse momento a sós, a Greenhild ouviu uma voz falando com ela. Ela procurou no quarto, achou que era um criado, mas quando ela olhou no espelho, ela quase desmaiou. Ela viu ali uma cabeça sem corpo simplesmente flutuando no espelho e tudo que ela conseguiu dizer foi: quem é você? Não se lembra de mim, filha? O espelho respondeu. E nesse momento a rainha não acreditou. Quem estava ali era o seu terrível e odioso pai, a atormentando além da morte. Quando o rei voltou, ela contou que queria que o espelho fosse destruído porque ele a lembrava de seu terrível pai e não queria aquilo em sua frente. O espelho foi tirado de perto da rainha e tudo parecia bem de novo.
Porém, a terceira batalha do rei estava chegando e ele mais uma vez partiu. Meses depois da partida do rei, um embrulho chegou para a rainha e quando ela abriu, o bendito espelho estava lá. Como que ele tinha voltado? A rainha não soube responder. E antes dele ser destruído, ele falou para não destruí-lo que ele seria o escravo da rainha e ele poderia contar como que o rei estava na guerra e dar notícias de seu amado para a rainha. Seduzida com essa proposta, a rainha aceitou. Mas vocês sabem, né? Esse foi o primeiro passo da rainha em rumo à sua própria destruição. Um dia, o espelho começou a falar da batalha para a rainha. O rei havia sido atingido por uma flecha de raspão, mas quando ele se preocupava com o ferimento, um outro inimigo atravessou uma lança em seu corpo. O ar da rainha acabou e ela não podia acreditar, só podia ser mentira. Acredite, minha filha, eles estão trazendo o corpo dele agora, disse o espelho. Horas depois, a criada Verona veio trazer a notícia que de fato o rei havia morrido e seu corpo estava sendo trazido. Estava sendo trago para casa. Era verdade, o amor da vida da rainha estava morto. Ela não sabia como contar para Branca de Neve. Ela simplesmente foi até Branca de Neve e começou a chorar, e a Branca de Neve automaticamente entendeu que agora ela só tinha uma a outra. O tempo passava e a rainha ficava solitária, ela não queria sequer ver Branca de Neve. A rainha estava em depressão pela morte do marido que tanto amava e sequer conseguia sair da cama. O espelho escravo atormentando seus pensamentos também não ajudava em nada. Abrindo um parênteses aqui, no livro conta a história de como o pai dela, da Greenhild, foi parar no espelho mágico. E aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, de como funciona o espelho mágico da Rainha Má, como que ele se transformou, etc. Um vídeo assim, só contando a história de como o espelho mágico foi feito, então aguarde semana que vem no canal, tá bom? Voltando, a depressão da Greenhild ficava cada vez pior e ela perguntava tudo pro espelho, que era a sua única forma de controlar a sua tristeza. Porém, quando ela olhava pro espelho, ela se via feia e horrorosa, assim como seu pai via em vida, só que aquela não era a verdadeira imagem da rainha, era só uma imagem manipulada pela magia do espelho, que era bem horrorosa e bem terrível, uma magia cruel. Um dia, então, ela resolveu perguntar: espelho, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondeu: você tá abalada e destruída por tudo, mas você continua sendo a mais bela do reino. A rainha sorriu em ver que seu terrível pai tinha admitido pela primeira vez que ela era a mais bonita do reino, e aquilo deu forças pra ela e deixou ela bem feliz por dentro. Então, como vingança pro seu pai, ela resolveu perguntar todos os dias quem era a mais bonita do reino, mas eis que chegou um dia que ele disse o seguinte: famosa é sua beleza, rainha, mas eu tô vendo uma outra beldade. O seu nome é Verona, a criada da rainha. Só que a Greenhild não aguentou o sorriso e os risos sarcásticos de seu pai no espelho, e aquilo a consumiu por dentro, a deixou super magoada, tipo, sua depressão voltou 3 vezes pior e ela devia fazer alguma coisa pro pai voltar a admitir que ela era a mais bonita do reino. Ela não podia deixar ele ganhar. Então, como Verona era a mais bonita do reino, ela inventou uma viagem, uma missão diplomática para Verona em outro reino, e assim Verona partiu para outra cidade, fazendo assim com que a rainha voltasse a ser a mais bonita do reino. E nisso, da rainha perguntar: espelho, eu sou a mais bonita, etc, e o espelho trollando ela aprendia magia nos livros e se tornava uma bruxa e feiticeira cada vez mais poderosa. E um dia a rainha sonhou com o seu pai dizendo que Branca de Neve era a mais bela, e quando a rainha acordou, ela parecia enfeitiçada, ela não era ela mesma mais. Ela correu para o espelho e perguntou quem era a mais bela, e ele, como seu sonho, disse que era Branca de Neve. E aí começa a história que a gente conhece do filme da Disney. Tudo isso porque ela estava enfeitiçada e não queria deixar que seu pai dissesse que ela era feia e horrorosa. Então, no fim das contas, o grande vilão de A Branca de Neve não é a Rainha Má, e sim um espelho mágico que atormenta ela e deixa a cabeça dela maluquinha. Porém, o final que ninguém sabe dessa história da Branca de Neve é que após a Rainha Má morrer no penhasco, ela faz uma magia poderosa e se aprisiona dentro do espelho, que passa a pertencer à Rainha Branca de Neve. A Branca de Neve vira uma rainha porque a rainha morre. Então esse espelho mágico começa a ser da Branca de Neve, e na verdade não é o pai da Greenhild que tá lá mais, é a própria Greenhild. Ela não é maldosa igual o pai dela é, ela é super carinhosa com a Branca de Neve, dá notícias pra ela e bate um papinho assim maroto. Elas são BFFs. Então é isso, pessoal, esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas eu queria contar pra vocês todos os detalhes da vida da Greenhild, vulgo Rainha Má, que na verdade não era Rainha Má, ela estava enfeitiçada
pirada e doida da cabeça. Então se você curtiu essa história, não deixar o seu like aqui de baixo. Vou deixar no cards a playlist de verdadeiras histórias pra vocês verem todas que eu já fiz. Lembra de deixar o seu like, de se inscrever se for a primeira vez no canal e ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijão e tchau!